A paz, meus irmãos, vamos prosseguir com o estudo que estamos fazendo do livro de Gênesis. Eu creio que os irmãos se recordam que no capítulo anterior, o 46, o Jacó, ao receber a notícia que o José ainda estava vivo, tomou a sábia atitude de buscar a confirmação de Deus antes de descer para o Egito, e chegando lá, ao encontrar com seu filho José, como não podia ser diferente, a comoção foi muito grande, né? No capítulo que vamos refletir hoje, o de número 47, o José vai apresentar seus irmãos e seu pai para o faraó e administrar de maneira gloriosa e com muita sabedoria os recursos que reservou para a época da fome, né? Eu vou ler apenas os versículos do 1 ao 7 para ganharmos tempo, tá bom? Diz assim o texto: Então veio José e anunciou a Faraó, e disse: Meu pai e os meus irmãos, e as suas ovelhas, e as suas vacas, com tudo o que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Bom, eu separei algumas lições importantes nesse capítulo 47 para compartilhar com os irmãos. E a primeira está logo aí nos versículos 1 e 2, quando Moisés, autor desse livro, inspirado pelo Espírito Santo, diz que o José, que primeiro havia anunciado a Faraó que seus irmãos e seu pai descerão para o Egito, né? Ele agora apresenta a sua família para o Faraó. Irmãos, toda a Bíblia é cristocêntrica, né? Ou seja, Cristo é o centro. De Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia aponta para Cristo. Por isso que em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, diz que o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra de Deus, né? E com a história de José não é diferente. O José não é o Cristo, claro, mas ele tipifica profeticamente o Cristo. Quer ver algumas comparações interessantes? Assim como José era o filho amado do Jacó, o Deus Pai disse lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, né, acerca de Jesus: Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E assim como o fato de José ser o filho amado do Jacó causou inveja nos seus irmãos, a ponto deles o perseguirem, em João capítulo 5, versículo 18, diz que os judeus também pretendiam matar Jesus pelo fato dele dizer que era o filho de Deus, né? Também, assim como José, que foi enviado quando ele tinha 17 anos por seu pai a seus irmãos para fiscalizar o serviço deles, né? E ele foi preso, maltratado, rejeitado. Jesus também foi enviado por Deus Pai a este mundo para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu, né? Antes o perseguiu e o maltratou. Vimos também no capítulo 37, versículo 28, que o José ele foi vendido por 20 moedas de prata. E em Mateus, capítulo 26, versículo 15, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, né? Ou seja, ambos foram desvalorizados, né? O José foi preso por uma falsa acusação da mulher de Potifar. E em Mateus, capítulo 26, versículo 59, diz que os principais sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus a fim de o matarem, né? O José também resistiu à tentação da mulher do Potifar. Jesus resistiu à tentação do diabo no deserto após o seu batismo, né? José, por isso, ele foi exaltado da prisão a governador do Egito. E em João, capítulo 5, versículo 22, diz que Jesus foi exaltado pelo Pai de réu na cruz a juiz da humanidade, né? E o que dizer que todos se dobravam diante de José como governador,
E em Filipenses capítulo 2, versículo 10, Paulo diz que diante de Jesus todo joelho se dobrará. O José, meus irmãos, ele saciou a fome de todos ali com o pão que perece. Jesus vai saciar a fome de muitos, não digo todos, porque é somente aqueles que se achegarem até a ele para se alimentar, para alimentar a sua alma, né? Jesus vai saciar a fome de muitos com o pão que permanece para a vida eterna, que é a sua palavra, né? Ou seja, ele mesmo é o pão da vida. Enfim, tudo na Bíblia aponta para Cristo. E nesses versículos 1 e 2 desse capítulo 47 de Gênesis não é diferente, né? Notem que o José, por ser a segunda maior autoridade no Egito, ele estava submisso a uma primeira autoridade, né? Alguém acima dele chamado Faraó. E José se colocou no seu lugar, dando satisfação ao Faraó sobre a chegada dos seus irmãos e seu pai no Egito, né? E da mesma forma, Jesus como homem, como filho do homem, né? Como filho do ser humano Maria, ele também foi submisso ao pai, né? Porque, irmãos, Jesus tinha duas naturezas quando ele veio a esse mundo, né? A natureza divina, quando ele foi gerado pelo Espírito Santo, e a natureza humana, por essa gestação ser no ventre de um ser humano, né? Em Mateus capítulo 1, versículo 18 diz isso. E, irmãos, se as pessoas entendessem isso, não haveria tantas heresias por aí rebaixando a pessoa de Cristo, né? A dupla natureza de Jesus é a explicação para vários textos bíblicos, né? Por exemplo, quando Jesus disse que o Pai é maior que eu, ele está se referindo à sua condição humana, né? Assim como quando Jesus disse que o Filho não faz nada se o Pai não mandar, isso também fala da condição humana de Jesus, entre outros textos, né? Já como Deus, gerado pelo Espírito Santo, aí Jesus diz, né? Quem vê o Pai, vê a mim. Ou seja, tal Pai, tal Filho, né? O Pai é eterno, o Filho também é. O Pai é onisciente, onipotente, onipresente, o Filho também é. Também quando ele diz, né, que eu e o Pai somos um, ele está se referindo à sua divindade, né? Eu e o Pai somos um só Deus, percebe? E assim como Jesus, como homem, era submisso ao Pai, José, como segundo no Egito, era submisso ao Faraó. Bom, nos versículos 3 e 4 também tem duas lições importantes para nós. A primeira é que crente tem que dar exemplo, né? Tem que ser trabalhador, não pode ser desocupado, ocioso. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que quem não quiser trabalhar, que não coma também. E Salomão, por sua vez, vai dizer em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 13, que todo homem deve comer e beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho, porque isto é um dom de Deus. Enfim, por isso que o faraó perguntou para os irmãos de José, né? Qual é a ocupação de vocês? O que vocês fazem na vida, né? Qual a profissão de vocês? Ou seja, não é porque vocês são irmãos do José que vão ficar ociosos, né? Será que tem isso nos nossos dias, irmãos? Muita gente levantando meio-dia e ganhando horrores às custas do Evangelho, né? E com certeza, cedo ou tarde, irmãos, essas pessoas vão prestar contas a Deus, né? A segunda lição que eu aprendo aqui, nesses versículos 3 e 4, é que os irmãos de José, eles poderiam, com medo de serem rejeitados por Faraó, né, devido ao fato dos pastores serem uma abominação para os egípcios, e eles eram pastores, né, de ovelhas, os irmãos de José, então, poderiam ocultar, omitir essa informação, né, que essa era a ocupação deles, pastor de ovelhas, homens de gado, né, mas o José, como um homem de Deus, verdadeiro, sincero, honesto, né, ele orientou seus irmãos a falarem a verdade, né? Quantos crentes hoje, irmãos, que mentem ao almejar algo, né? Como uma entrevista de emprego, por exemplo, né? Ao saber que o patrão é pai de santo, com medo de não serem admitidos, né? O José aqui, se os irmãos observarem bem, ele agiu como CIE, né? Instruindo seus irmãos numa entrevista de emprego para falar a verdade, né? Porque Deus não compactua com a mentira, né? Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então Jesus é a verdade. O Filho de Deus é a verdade. Já o apóstolo João, ele vai dizer que o diabo é o pai da mentira, né? Ou seja, a mentira é filha do diabo. E quem deve estar na minha boca, quem deve estar na tua boca, quem deve estar na nossa boca, irmãos? O Filho de Deus que é a verdade ou a filha do diabo que é a mentira? Irmãos, viva sempre a verdade e com a verdade. E Deus vai te honrar assim como vai honrar os irmãos do José, logo aí em seguida, né, nos versículos 5 e 6.
Terminada a entrevista com os irmãos dele, o faraó se volta para o José e fala palavras como se fosse aprovação naquela entrevista, né? Olha, a terra de Gósen está à disposição de vocês, a melhor do Egito. Tem uma boa pastagem, é boa para cultivo, é uma terra fértil. Percebe, irmãos, como eles foram honrados por falar a verdade? Já os versículos do 7 ao 10, a entrevista agora será com o Jacó. E o Jacó, assim que chega para a entrevista, ele já vai logo abençoando o faraó, né? Cumprindo assim o que Deus disse para Abraão, né? Abençoarei os que te abençoarem. O faraó abençoou José, elevando ele a governador do Egito, né? Deus, através de Jacó, abençoou o faraó. Depois que esse faraó morrer, lá na frente, né? Lá no livro de Êxodo, vai se levantar outro faraó que vai oprimir, né? Que vai amaldiçoar o povo de Deus. E Deus vai tratar com ele diferente também, né? Em cumprimento da mesma forma da promessa feita a Abraão. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmãos, notem que mesmo com o faraó querendo ser hospitaleiro ao máximo com a família de José, ele não abriu mão dos seus princípios, da sua crença, né? É como se ele estivesse dizendo, olha, vocês não podem se misturar com os egípcios, devido à profissão de vocês ser algo abominável para a nossa crença, né? Então, fiquem distante, mas num lugar muito bom para as suas necessidades. E isso é outra lição para nós, né? O Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, né? E aqui, irmãos, para ser considerado filho das trevas, não precisa ser maligno, não, tá? Não precisa ser cruel. Basta não crer no Deus, que é a luz que ilumina aqueles que nele creem, né? Então, mesmo com o faraó sendo alguém do bem, para Deus ele era um filho das trevas, por crer num boi como Deus, né? Mas eu aprendo, irmãos, com o faraó, que da mesma forma, eu não devo abrir mão do Deus que eu sirvo e dos seus princípios para agradar alguém que não professa a mesma fé que eu. Tem crente que faz isso, né? Para agradar os outros, para não ficar chato no meio dos infiéis, conta até uma piadinha indecente. Eu já vi isso acontecer. O faraó foi um exemplo para nós, né? Eu considero muito vocês, mas não quero me misturar com a adoração de vocês. Então, meus irmãos, nós devemos sim respeitar a todos, considerar a todos, não ser indiferentes com ninguém, mas sem nos misturar com suas práticas, né? Por outro lado, a bênção do Jacó sobre o faraó, mesmo sabendo que a função dos filhos eram abominações para o faraó, me ensina que mesmo quando, por ser crente, eu for chamado de fanático, alienado ou qualquer outro tratamento de rejeição devido à minha fé em Deus, eu devo abençoar essas pessoas mesmo assim, irmãos. E foi o que o Jacó fez, né? Enquanto a profissão dos filhos era uma abominação para o faraó, eles ficaram meio que de escanteio, né? O Jacó abençoou o faraó. E Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 12, versículo 14, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Bom, após ser abençoado por Jacó, o faraó então perguntou qual era a idade dele, né? E o Jacó disse 130 anos, e fazendo uma observação, né? Poucos e maus foram os meus dias. E com certeza a suposta perda do seu filho José durante 22 anos, né? Conforme ele pensava, certamente influenciou nesse relatório de sofrimento do Jacó sobre a sua vida, né? Talvez alguém admire, né? 130 anos e o Jacó disse que foi pouco. Sim, o Jacó ele estava comparando com os anos de vida do seu pai Isaac, né? Que foi 180 anos, também do seu avô Abraão, 175 anos. E mesmo que a pessoa viva como Matusalém, o homem que mais viveu nessa terra, 969 anos, isso é pouco, irmãos. Ou melhor, não é nada se compararmos com a eternidade que Deus tem preparado para nós, né? Por isso que Moisés vai dizer no Salmo 90, versículos do 9 ao 12, que os nossos anos se acabam como um conto ligeiro, né? Eles passam rapidamente e nós voamos. Então ele roga a Deus, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, para que não vivamos presos nas coisas desta vida, porque tudo aqui passa, né? Os versículos do 11 ao 13 mostram o José sustentando a todos, né? Seus irmãos, seu pai, os povos em redor, com o mantimento que ele reservou no tempo de fartura, né? Irmãos, nós precisamos aprender com José a ser prudentes com nossas finanças antes da crise e durante a crise, né? Os irmãos sabiam que a crise financeira tem sido uma das principais causas de divórcios no Brasil? Irmãos, a administração de José foi fantástica, né? Tanto na fartura quanto na escassez.
Na fartura ele economizou 20% durante os 7 anos, né? E agora na escassez, dos versículos 14 em diante, quando acabou o dinheiro do povo em espécie, o José ele usou o que economizou de mantimento para adquirir primeiro os gados do povo como moeda de troca, né? Ele agora trocava trigo por bois. E sendo o boi um deus para o faraó, imagina o quanto ele se alegrou, né? Acabando os bois do povo, a negociação de José continuou, né? A moeda de troca passou a ser as propriedades dos egípcios e dos cananeus. Agora era trigo por terras, né? E assim o José comprou toda a terra do Egito com tudo que tinha nela para o faraó. E quando eles não tinham mais o que vender e a época da fome ainda não passava, o José permitiu que eles ficassem na terra, que agora não pertencia mais a eles, né? Mas que eles plantassem ali e de tudo que eles colhessem, eles separassem 1/5 ou 20%, né? De tudo que eles plantavam ali para o José, e o José repassava para o faraó. E nada mais justo, né, irmãos? Porque agora eles estavam plantando em terra alheia, que não era mais deles, né? Mas os irmãos percebem a honestidade, a integridade do José? Ele não se aproveitava de ninguém, né? Vocês podem ficar com 80% do que vocês plantarem. Outro ponto muito importante aqui, irmãos, a ser destacado, retrocedendo um pouquinho, é que o José ele foi chamado da prisão apenas para revelar o sonho do faraó, não foi isso? Só que o José também aconselhou o faraó e depois ele administrou com fidelidade tudo o que o faraó tinha, né? Ou seja, ele fez além do que lhe foi mandado, né? E às vezes nos alegramos quando Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, né? Só que ele requer isso de nós também, né? Que façamos além do que ele nos manda. O Senhor Jesus disse que se fizermos apenas o que nos é mandado, nós devemos nos considerar servos inúteis, irmãos. Mas, enfim, o capítulo encerra com o Jacó prevendo que sua morte se aproximava. Ele rogou que o José jurasse a ele que quando isso viesse a acontecer, o José não deixaria que ele fosse sepultado no Egito, mas em Canaã. O Jacó ele viveria 17 anos no Egito, irmãos, e ele vai falecer com 147 anos, né? A morte dele vai acontecer só lá no capítulo 49, versículo 33. Aqui o Egito representa o mundo, né? E Jesus vai dizer em João capítulo 17, versículo 14, que apesar de estarmos no mundo, apesar de vivermos no mundo, sermos abençoados por Deus neste mundo, nós não somos no mundo, né? Nós temos uma morada eterna chamada Nova Jerusalém, a Canaã celestial, né? E apesar do Jacó considerar que os seus anos de vida foram maus, o Jacó ele vai terminar bem os seus dias, né? Revendo o seu filho que já tinha como morto. Irmãos, eu costumo dizer que a nossa vida é como uma história de um livro, né? Ela é formada por vírgulas e pontos. Não importa o que está escrito antes da vírgula, né? Mas o que vem depois dela, né? Caminhando para o ponto final. E o ponto final da nossa história, se perseverarmos na fé em Deus, como Jacó perseverou, certamente será recebendo a coroa da justiça, conforme vai dizer o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8, né? Um texto bem conhecido nos velórios, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. E o fato de terem sido maus, nas palavras do Jacó, os seus dias, né, antes da vírgula, não significa que Deus estava ausente dele, né? Porque Jesus garante lá em Mateus capítulo 8, versículo 11, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaac e olha o Jacó aí no reino dos céus, né? Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo do livro de Gênesis. Querendo Deus, no próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 48. Deus abençoe a todos e até lá!